Boa noite! O tema de hoje é totalmente voltado para o direito de família. Nós vamos falar sobre o direito aos alimentos, os aspectos gerais, a teoria e como é que funciona na prática aí, as ações judiciais, né, de pedido de alimentos, de revisão, de exoneração. Vamos falar tudo hoje nessa live. Só aguardando aí, né, pontualmente às 20 horas para a gente iniciar. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas aí durante a live, vão mandando as perguntas aqui. Eu vou até fixar o tema da live de hoje, que aí quem for entrando vai saber qual é o tema. Fixado. Chamar aqui a doutora Denise. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando eco não, né, na minha fala? Coloquem aqui para mim se tá boa aí. Doutora Denise, boa Tudo noite. bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo. Oba, vamos começar a nossa live aqui. Tava falando com a Mariana, Vamos. Aham. a Andressa entrou, Joana, Rayane, Minha amiga Lu. sua amiga Lu, estão aqui todo mundo presente online. Entrei certo, eu até pensei que eu tinha entrado no Instagram errado, Você mas eu sabe entrei que eu certo. estava aguardando aqui, né? E não conseguia, não via você ao vivo. Mas, enfim, não acontece. Ai, meu Deus. Então, vamos, eu acho que todas vocês já conhecem a gente. Eu sou advogada, doutora Poliane Fialho, atuo no direito de família, violência doméstica e direito empresarial em parceria com a doutora Denise Machado. E vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante. Hum. Doutora Denise, faça as apresentações. Denise Machado, advogada, atuante no direito de empresas, direito contratual, direito de família. E realmente hoje vamos falar sobre um tema que é de importância, né, para as relações, não apenas parentais, que são aquelas relações entre pais e filhos, não apenas para as relações de conjugalidade, que são entre cônjuges, consor, né? Porque o tema alcança também as relações entre parentes. Não é isso? Então, podemos dar início? Podemos! Vamos? Podemos começar, vamos. Então, vamos. Então, direito aos alimentos. E no nosso ordenamento jurídico, o que são alimentos? Alimentos é o provimento que uns, os alimentantes, oferecem a outros, os alimentados, no sentido de garantir-lhes o sustento. Então, é um instituto pautado na necessidade do alimentado e nessa situação não tem bens, está em situação de desemprego, enfim, é a necessidade, é a real necessidade que nos traz aos alimentos, ao direito aos alimentos. E aí, doutora, eu quero comentar que quem pode pleitear os alimentos a nossa Constituição Federal, no artigo 229, ela dispõe: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever, e essa observação também, de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, aqui nós já temos que a reciprocidade, né, na obrigação de alimentar entre pais e filhos. E o artigo 1694 do nosso Código Civil dispõe: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem. Então, nós temos aqui o direito dos filhos menores, que é a obrigação de sustentar, né? Que é a obrigação dos pais em relação aos filhos,
uma via apenas, o direito dos ex-cônjuges, ex-companheiros, no sentido de pleitear o sustento, ainda que temporário, né, aqueles com quem conviveram, e o direito por vínculo de parentesco. Na questão do sustento aos filhos, é claro que cabe o sustento ao pai e à mãe, na mesma proporção diante das suas possibilidades. E interessante também lembrar, necessário lembrar, que o pai biológico, o pai afetivo, a mãe afetiva, que hoje estão contemplados nas certidões de nascimento daqueles que escolheram, né, para como filhos por afetividade, e assim foram contemplados, convivendo naquele documento e na vida daquelas crianças com os seus pais biológicos, a esses também, aos afetivos, cabe a responsabilidade de prestar alimentos a essas crianças que estão em suas vidas. Partindo da obrigação de pais sustentarem os filhos menores, então nós passamos para a obrigação que existe entre os cônjuges de se ajudarem mutuamente depois de rompida a relação. E, nesse sentido, o judiciário tem ponderado quando um dos cônjuges se vê na situação de necessidade de pleitear alimentos àquele com quem conviveu, o judiciário tem ponderado a fixação de alimentos transitórios, que varia entre 6 meses e 2 anos, que, inclusive, é um estímulo ao necessitado, no sentido dele se reinserir no mercado de trabalho, se inserir no mercado de trabalho, não é isso? É um estímulo, até porque o alimentante, ele também tem a possibilidade, o direito de construir nova família e de assumir outras obrigações financeiras, e que certamente se verá em dificuldade quando já assumindo um compromisso por tempo indeterminado com aquele seu ex-cônjuge. O judiciário também tem ponderado, porque, doutora, nós sabemos que cada caso é um caso, então o judiciário também tem ponderado quanto àquelas situações em que casais que viveram por 30, 40 anos e, após isso, decidem se separar, já, obviamente, com idade avançada. Então, aí, nesse caso, acontece de uma das partes, né, se ver diante da redução da sua qualidade de vida e da sua situação financeira, se vê obrigado a ser mantida pela outra parte. E aí, nesses casos, porque é difícil sem reenquadramento, a sua reinserção ao mercado de trabalho, então o judiciário, ponderadamente, fixa alimentos por tempo indeterminado. Então, são situações que elas vão flutuando a depender do caso. E aí nós também temos a questão da reciprocidade, da obrigação de alimentar entre pais e filhos maiores, e aí a obrigação é recíproca, e também a relação entre parentes. Bom, nessa questão de relação entre parentes, há o entendimento da doutrina de que ela está limitada ao segundo grau de sucessão. Então, é fácil explicar, quer dizer, é complexo, mas dá para a gente explicar aqui. O que acontece? A obrigação de alimentar entre parentes, ela tem, né, digamos, início no filho, o filho tem a obrigação de sustentar o pai, ela vai até o segundo grau, o avô, certo? Então, quem sustenta o avô, então, é o pai, mas aí ela vai na ascendência, né? Está indo na ascendência. Mas quando, na falta, digamos, do filho do avô, que é o pai, então, recai no descendente, que é o neto. Então, fica flutuando na ascendência e na ausência de ascendente, recai sobre os descendentes. Sempre o mais próximo é o obrigado a alimentar o seu ascendente. Também nós temos a situação de
descendentes ou ascendentes no mesmo nível, na mesma escala, então eles são concorrentes naquela obrigação de alimentar. E também é necessário lembrar que a obrigação de alimentar, ela é hereditária. Então, na ausência daquele que se viu obrigado a alimentar um parente, na sua ausência, o seu herdeiro é obrigado a alimentar esse parente. É a hereditariedade para fins da obrigação de alimentar. E no pós-divórcio? No pós-divórcio, existe a questão do entendimento de que, claro, o divórcio rompeu aquela relação entre os conviventes, entre os consortes, mas em algumas situações, quando ajustado o término da relação e o termo de rompimento dessa relação, as partes entenderem e acordaram, eventualmente, que uma irá ou ficou com o compromisso de prestar alimento à outra. E, em algum momento, uma parte se exonerou dessa obrigação, porque já cumprida, porque a outra parte já não necessitava mais desse auxílio, mas essa parte ela pode retornar a ter essa necessidade. Então, aí, nesses casos, há o entendimento de que, sim, as partes ainda têm aquela obrigação de estabelecer uma obrigação de alimentar mútua. E a abrangência desses alimentos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele nos diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, aqui nós temos, então, a abrangência dos alimentos, da obrigação de alimentar. Então, não é especificamente ou exclusivamente para habitação, para alimentação, não. É para suprir toda aquela necessidade do alimentante, da sua vida, da sua saúde psicológica, do seu lazer. O artigo 1694 do Código Civil, ele também nos informa. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. Então, aqui nós temos contemplada a função dos alimentos. Eu tenho que fazer uma observação. E a prestação dos alimentos, de que forma ela acontece? Ela acontece em espécie, financeiramente, mas ela também pode acontecer in natura. E a abrangência dos alimentos, em todos os momentos, ela há de ser respeitada e não pode ser questionada pelo alimentante. A ação para requerer alimentos. A ação para requerer alimentos é a ação de alimentos. E ela acontece quando? Quando o necessitado não conseguiu, mediante acordo, ter atendida a sua necessidade. Mas acontece, e nós orientamos, inclusive, que os alimentos sejam objeto de oferta por parte do alimentante, aquele que tem a sua responsabilidade definida, por ele reconhecida, então que ele se adiante os alimentos ao necessitado, seja filhos, seja cônjuge, seja um parente. A ação para requerer alimentos, ela está prevista na Lei 5.478. E, nesse momento, precisam ser demonstrados 3 elementos. É a necessidade do requerente, é a possibilidade do requerido e a sua efetiva obrigação de prestar alimentos. O juiz, em estando tudo
em conformidade, fixa os alimentos transitórios. E a partir dali, a ação ela vai ser objeto de instrução até culminar com a sentença. A doutora Poliane agora vai falar sobre ações relacionadas à obrigação de alimentar também. Então, vamos dar sequência aqui ao conteúdo. Excelente explanação, doutora Denise. Inclusive, a Fabiana até comentou, excelente explicação. É muito importante nesse momento a gente entender como é que funciona essa parte teórica, como é que você chega a exercer esse direito de requerer alimentos, né, junto ao Poder Judiciário. E como a doutora Denise explicou, a lei de alimentos ela está prevista lá na lei 5.478 de 68. Então, lá vem a previsão desse direito e o Código Civil veio regulamentar também em alguns artigos essa possibilidade, né? Esse direito realmente de requerer esses alimentos. É sempre bom a gente criar aqui um raciocínio lógico para que vocês aí entendam de uma maneira mais fácil como é que funciona essa ação de alimentos e essas outras possibilidades que eu vou trazer para vocês aqui, como, por exemplo, né, a ação de revisão e a ação de exoneração desse pedido de pensão. Então, vamos lá. Lá no artigo 1696 do Código Civil, explica o seguinte, que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Então, isso significa que o pai pode requerer alimentos ao filho, da mesma forma que o filho também pode requerer alimentos ao pai, certo? Da mesma forma que esse direito ele é extensivo a todos os ascendentes. Então, igual a doutora Denise falou, qual é a regra que prevalece? Que os parentes mais próximos, eles têm preferência de pagamento desses alimentos. Então, por exemplo, se o filho requer alimentos e necessita, claro, ele vai requerer isso para que o pai cumpra com essa obrigação de pagar os alimentos. Na falta do pai ou na falta de possibilidade desse pai arcar, aí sim a gente sobe para o ascendente, que seria o avô. Tanto é que nós tratamos muito dessa questão de alimentos avoengos e que vocês também entendem como é que funciona isso. É exatamente assim, tá? E aí o artigo 1696 ainda conclui, recaindo a obrigação nos mais próximos, uns em falta do outros. Então é exatamente isso. Na falta de um, a gente recorre e requer esses alimentos aí para o ascendente seguinte, tá bom? Então, uma vez explicado como é que funciona essa questão do pedido de alimentos, a gente entra aí para a parte judicial em si. Então, a doutora Denise bem explicou que quando a parte necessita desses alimentos, ela aciona o Poder Judiciário através dessa ação de alimentos e lá vai ser estipulado, ou mediante acordo, ou mediante uma sentença, qual é o percentual ou qual é a obrigação de fazer que aquele requerido vai ter que cumprir. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho desse termo técnico, aqui no direito de família, como é que a gente faz, como é que a gente trata? O autor da ação, que é aquele que tem o direito de receber alimentos, nós chamamos de requerente ou alimentando, tá? É quem necessita dos alimentos. E no polo passivo, que é tratado como réu da ação, a gente chama de requerido ou alimentante. Então, só para vocês se familiarizarem aí com esses termos que a gente está mencionando aqui na live, ficar mais fácil de entender. Então, uma vez que o autor da ação requereu esses alimentos, né, o juiz vai fazer a homologação do acordo se houver, ou vai proferir uma sentença, como eu expliquei, estipulando o valor, certo? Então, agora, quando eu for tratar com vocês da ação de revisão, a gente vai ter esse pressuposto. Qual é? Que houve uma ação, primeiramente, onde foi fixado esses alimentos, e aí agora uma das partes querem propor essa ação de revisão. Como é que funciona? Quando uma das partes ingressam com essa ação revisional de alimentos, elas podem ter como objetivo alterar essa prestação, ou seja, pode ser ajuizada tanto pelo alimentante como pelo alimentando,
para que seja revista essa obrigação para aumentar ou para diminuir. E aí não tem problema. O que é importante aqui nessa ação? Quando a gente fala de alimentos, nós trabalhamos com o binômio necessidade-possibilidade. Então, quer seja para pedir os alimentos, quer seja para ajuizar essa ação revisional, as partes, e principalmente o autor da ação, precisa demonstrar qual é a sua necessidade, qual é o embasamento daquele pedido, por exemplo, para rever aquela fixação do pagamento de pensão, tá bom? Então, é necessário que você demonstre a sua necessidade e também vai ser observado a questão da possibilidade do alimentante de pagar aquele valor de alimentos. Nada adianta nós ajuizarmos uma ação solicitando um valor de pensão que não seja possível que a outra parte arque. Então, isso é uma observação muito essencial aqui dentro dessa ação de revisão. Vale lembrar também que, em regra, essas ações no direito de família, elas correm em segredo de justiça. Então, por se tratar de um tema sigiloso, todas essas informações ficam privativas entre as partes. Então, nenhuma outra pessoa consegue ter acesso a esses autos, a esses documentos, salvo se fizer parte do processo ou for autorizado pelo juiz. Então, vamos lá, concluindo. Para requerer essa revisão do pagamento de pensão, o autor ele tem que demonstrar a necessidade dessa alteração do pagamento da pensão e também provar que o alimentante tem condições de arcar, né, com essa alteração, com esse pagamento. Já mencionei para vocês que a revisão ela pode ser proposta tanto pelo alimentante como pelo alimentado, ou seja, ela pode ser proposta tanto para aquele que necessita quanto por aquele que já paga. E se achar que aquele valor está onerando, entra com essa ação revisional e aí requer junto ao juiz a revisão desse valor e a possível diminuição dentro dos critérios que a lei exige, tá bom? Que é o que a gente chama de quantum de beato. Então, esse pedido de alimentos, ele tem que estar respaldado nesse binômio, certo? Necessidade e possibilidade. Agora, é uma informação que eu quero trazer aqui para vocês muito importante, é o seguinte. Nessa ação de revisão, aquela parte que tem a obrigação de pagar alimentos, ela não pode se valer da sua condição financeira para justificar uma falta de pagamento dessa pensão. Então, isso significa que, por mais que você, alimentante, que tem a obrigação de pagar os alimentos, esteja passando por uma crise financeira, você não pode se valer dessa justificativa para pagar, para não pagar, para falar assim, olha, eu estou passando por um momento muito difícil, por exemplo, nessa pandemia do Covid, não estou conseguindo pagar, então eu não preciso pagar. Não, tá? Você não pode se valer da sua situação financeira para se eximir do pagamento. Até porque esse descumprimento dessa determinação judicial, ela vai te trazer consequências. E essas consequências a doutora Denise vai conversar com a gente daqui a pouco. Portanto, qualquer situação que você esteja passando, seja querendo aumentar uma pensão, porque a sua necessidade aí foi modificada. Ou seja, porque enquanto você está pagando essa pensão alimentícia, esse valor está sendo muito oneroso para você, você tem um meio judicial para rever essa decisão judicial, esse acordo homologado. Entre com a ação revisional e demonstre para um juiz que realmente a sua possibilidade, que antes era uma situação X, hoje passou a ser uma situação Y e, em razão disso, você precisa realmente rever essa redução de pensão alimentícia, certo? Então, não deixem de pagar a pensão alimentícia, mesmo que a sua situação financeira não seja favorável para tanto, porque você vai sofrer as medidas judiciais cabíveis pelo não pagamento. Inclusive, vale mencionar que no Brasil, a falta de pensão alimentícia é a única hipótese em que o devedor é preso
por uma dívida civil. Então, realmente isso acontece e vamos evitar, vamos procurar, em caso de dúvida, um profissional que possa realmente te passar essa orientação e te encaminhar para uma solução que seja realmente viável e correta, tá? No caso, se for uma ação de revisão, tá bom? Vamos falar agora do prazo prescricional. Na ação revisional, a gente aplica o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Isso significa que a gente está tratando de uma prescrição bienal. Mesmo havendo essa prescrição, é muito importante a gente dizer que isso não fulmina na extinção desse direito de pagar os alimentos. Só significa que, como os alimentos é uma prestação continuada e ela é feita mês a mês, essa prescrição bienal vem dizer o seguinte, que estarão prescritas todas aquelas prestações antigas aos 2 anos que foram ajuizados ao ajuizamento da ação, né? Quando você ajuizou a ação. Então, a gente aplica lá esse artigo 206 do Código Civil. Qual é o juiz competente? O juiz competente é do domicílio do alimentando, tá? Da vara de família do domicílio do alimentando, ok? Agora, o segundo ponto importante aqui da nossa fala é trazer a questão também da possibilidade da ação exoneratória. Ela está prevista lá no artigo 1699 do Código Civil e realmente existem algumas situações que você, né, que tem essa obrigação de pagar os alimentos, vai realmente estar numa situação de requerer ao juiz essa exoneração, tá? Um ponto muito importante aqui, que eu preciso ressaltar antes de mais nada, é com relação à súmula 358 do STJ. O que acontece? Muitas pessoas entendem que quando ela paga alimentos para outra, principalmente para os filhos, quando os filhos atingem a maioridade ou quando existe aquela ideia de que o pai vai pagar alimentos até o filho completar 24 anos ou terminar o curso superior e a partir daí ele se exonera de pagar, é uma ideia um pouco equivocada que nós queremos esclarecer aqui para que vocês não cometam esse erro. O que diz a súmula 358 do STJ? Que uma vez determinado a pensão pelo magistrado, mesmo que o beneficiário ele complete 24 anos de idade, o alimentando, que é aquela pessoa que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, ele não pode cessar voluntariamente o pagamento. Então, ele não pode chegar e falar assim, não vou mais pagar, porque você chegou à idade dos 24 anos ou você concluiu seu ensino superior. A coisa não funciona assim. Para que você seja exonerado do pagamento dessa pensão, é necessário mover essa ação exoneratória para que o juiz decida e determine, tá, a cessação desse pagamento, certo? Então, isso aqui é muito importante. Da mesma forma que na ação revisional, aqui na exoneratória, é necessário também a gente se atentar àquele binômio possibilidade versus necessidade. Então, da mesma maneira, o magistrado vai analisar qual é a necessidade de quem pede os alimentos e qual é a possibilidade daquele que tem a obrigação de pagar. Tá? É um binômio que a gente leva aí para as ações de alimentos, seja ela para requerer, seja ela para revisar e seja ela para se exonerar do pagamento, tá? Dessa pensão alimentícia. E aí, nessa ação exoneratória também, você tem que ter um ônus, né? O alimentante tem um ônus aí de provar a desnecessidade do alimentando. Ou seja, que ele não possui mais aquela necessidade do pagamento de pensão alimentícia. Tá bom? Seja ele qual for o motivo que enseja aí essa exoneração. A outra informação importante é que é o seguinte: da mesma forma que na ação revisional, a simples alegação da impossibilidade de pagar fixada lá, por exemplo, na alteração da sua condição financeira, não justifica a exoneração do pagamento dos alimentos. Então, a jurisprudência ele entende que para pedir essa exoneração, as provas precisam ser irrefutáveis e convincentes. Então, não adianta chegar no processo e falar assim, bem, eu quero me exonerar de pagar porque a outra parte não precisa mais, porque eu acho que a coisa para ela melhorou e a minha situação financeira está ruim. Alegar não basta. Então, tem que ter provas irrefutáveis e convincentes. Por outro lado,
Lá no artigo 1694 e 1695 do Código Civil, ele trata da obrigação de prestar alimentos. E esses artigos, eles mencionam o seguinte, que os alimentos, em regra, eles têm um caráter temporário. Isso significa dizer que nem sempre esses alimentos se perdurarão e servirão de maneira ilimitada, né, para sempre. Então, eles servem o quê? Para auxiliar o alimentando a se posicionar, por exemplo, no mercado de trabalho, e aí você fixa, o juiz pode fixar um marco temporal para recebimento desses alimentos. Por exemplo, uma estimativa, um término do curso superior. Então, são alguns parâmetros aí que podem embasar essa fixação dos alimentos. Mas isso não significa que os alimentos sempre serão por tempo determinado. A depender do caso, a depender da situação, o juiz ele é uma autoridade competente aí durante as provas levantadas nos autos, durante esse processo, realmente visualizar se há uma necessidade de ser prestado esses alimentos de maneira temporária ou de maneira eterna, né, para sempre, enquanto perdurar aquela situação. E aqui eu trago para vocês a competência, tá? Para ajuizar essa ação de exoneração. Da mesma forma, é no domicílio do alimentando, que é no domicílio daquele que tem a necessidade de receber os alimentos, junto aí ao juízo da vara de família, tá certo? E aqui eu trago para vocês algumas situações que ensejarão o pedido dessa exoneração, que vocês podem levar esses motivos para o juiz apreciar. O primeiro deles é a maioridade civil, né? Então, você pode querer se exonerar do pagamento desses alimentos, demonstrando ao juiz que ele completou essa maioridade civil e que não precisa do pagamento desses alimentos. Lembrando lá o que eu comentei com vocês acerca da súmula 358 do STJ. Não é porque o alimentando completou 18 anos que você vai deixar de cumprir a sua obrigação de pagar a pensão alimentícia. Tem que ser ajuizada a ação respectiva. A segunda situação que pode ser possível embasar o seu pedido de exoneração dos alimentos é a emancipação do alimentando. Ou seja, os casos de casamento, de exercício de emprego público efetivo, colação de grau de curso superior, estabelecimento civil ou comercial, são hipóteses também que você pode justificar o seu pedido de exoneração. Lembrando que o próprio artigo 1708 do Código Civil, ele já prevê o pagamento como uma hipótese, né, da cessação do dever de prestar alimentos. Tá? Então, já é bem literal aí a escrita desse artigo. E a outra causa de pedido de exoneração é a morte. Aí, aqui na morte, eu vou fazer um comentário interessante com vocês. O que acontece? Quando o alimentante ele paga essa prestação alimentar ao alimentando, se o alimentando vier a falecer, ele se exonera do pagamento dessa pensão para o falecido. Contudo, em muitas hipóteses, isso é bastante comum, esses alimentos eles são prestados para o grupo familiar. Quando isso acontece, o que o alimentando ele tem que fazer? O alimentando não, o alimentante. Ele tem que fazer, ele tem que entrar com essa ação judicial, se for para exonerar, ele vai entrar com essa, e coloca os outros grupos na família no polo passivo dessa demanda. E aí, em linhas gerais, como é que funciona? Eu tenho que pagar essa obrigação de pensão alimentícia. O meu filho faleceu, só que a pensão foi fixada para o meu filho, para a minha ex-mulher e para o meu outro filho. Eu vou ficar exonerado de pagar essa pensão para o filho falecido, mas para a ex-mulher e para o outro filho eu vou continuar pagando. Tá? E aí, para se exonerar dessa obrigação, tem que ajuizar essa respectiva ação e colocar todo mundo no polo passivo dessa demanda judicial. E para finalizar, para não ficar aqui muito cansativa a fala, eu vou trazer rapidamente duas jurisprudências, duas decisões judiciais que casam muito com esse assunto que a gente está mencionando. A primeira delas é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, do STJ,
pela terceira turma do AESP 1256698 do Rio Grande do Sul, que teve como relator o ministro Marco Aurélio Belize. O que aconteceu nesse caso? O ex-cônjuge, o ex-marido, ingressou com a ação judicial para ser exonerado do pagamento de uma pensão alimentícia que foi fixada à ex-mulher. Entendendo o seguinte, o que ele levou à apreciação do Poder Judiciário? Que essa ex-mulher já estava inserida no mercado de trabalho, que, portanto, ela tinha condições de se manter, e que ele já estava pagando pensão há algum tempo, e aí ele não era mais obrigado a continuar pagando essa pensão alimentícia. E aí, diante das provas dos autos, o que o ministro analisou e o que ele decidiu? Ele decidiu o seguinte: primeiro, que a prestação de alimentar entre ex-cônjuges, em regra, ela tem um prazo, certo? Além de ser excepcional, ela tem um prazo por tempo determinado. Então, ela tem que persistir esse pagamento durante existir aquelas condições de necessidade. Lembra que nós tratamos de necessidade e possibilidade? É exatamente isso. Como o ex-cônjuge já estava pagando há 6 anos essa pensão alimentícia e essa ex-esposa já estava inserida no mercado de trabalho, o ministro entendeu que ele não era obrigado a continuar pagando essa pensão alimentícia a essa ex-cônjuge. E disse mais, ele disse o seguinte, que as despesas existentes superiores às possibilidades econômicas da alimentada não podem ser transferidas ao ex-marido, por caber a ela ajustar sua vida e a contração das suas obrigações de acordo com o seu orçamento. Então, esse foi um caso concreto, onde as provas foram analisadas e levaram o ministro a entender que realmente o ex-marido não tinha obrigação de continuar pagando essa pensão alimentícia. Só que eu quero deixar também mencionado que existem outros casos em que o pagamento dessa pensão ele é contínuo, ele é por prazo indeterminado. Porque muitas vezes a ex-mulher, ela vive só para o lar, ela precisa cuidar, por exemplo, de um filho que é especial e não consegue ser reinserida no mercado de trabalho. Então, só ponderando aqui os dois lados, para que vocês entendam que existem decisões para todos os lados. Eu só trouxe um aqui para a gente ter noção de como é que os tribunais entendem. E, por fim, a última jurisprudência, para a gente passar a palavra para a doutora Denise, foi com relação à paternidade afetiva e à paternidade biológica. Hoje a gente sabe que é possível que um filho tenha, por exemplo, esses dois vínculos de paternidade, seja ele que tenha sido por uma afetividade, ou seja ele pelo vínculo biológico, que é aquele pai, né, considerado por sangue biológico. E aí o plenário do STF, no julgamento do RE 898-060 de Santa Catarina, que teve como relator o ministro Fux, esse julgado aí também teve repercussão geral, e entendeu o seguinte, o que o tribunal fixou como tese? Que a paternidade socioafetiva, ela não exclui, tá, a paternidade biológica. E elas também podem muito bem ser consideradas conjuntamente. E aí, esse vínculo afetivo, ele não exclui as obrigações do pai biológico. Isso significa que o filho tem direito a nome, alimentos, herança. Então, mesmo que aquele filho biológico conviva com outro pai em razão de uma afetividade, o pai biológico ele não está exonerado, por exemplo, de pagar uma pensão alimentícia para esse filho. Então, achei um tema bacana para trazer para vocês aqui como informação. Doutora Denise, passa a palavra. Muito rica essa explanação, muito obrigada. Mas então, e se o alimentante não pagar a pensão? Aí a lei oferece, né, alguns caminhos para que seja exercida a cobrança dessa obrigação de alimentar, né? Para que seja resgatada a adimplência. E os caminhos podem ser via cumprimento de sentença ou decisão interlocutória, ou pela execução de título extrajudicial, a depender, né, da sentença, se existe um precedente judiciário ou judicial, ou se
a obrigação de alimentar foi constituída por um título executivo extrajudicial. E os caminhos que podem ser perseguidos: o rito da prisão e o rito da expropriação. O rito da prisão já existe o entendimento, e sim, e não resta dúvida de que, nesse rito, só podem ser cobradas as prestações referentes aos 3 últimos meses, aos 3 meses que antecedem o ajuizamento da ação. Mas é um rito que realmente ele é um rito coercitivo, ele traz uma efetividade. Contudo, se a dívida ela ultrapassa esses 3 meses, então também já há o entendimento no sentido de que a parte interessada, o alimentado, ele pode promover a cobrança das demais prestações sobre outro rito. O rito da prisão, o juiz determina o pagamento no prazo de 3 dias, não fazendo, então o juiz determina, ele protesta o título judicial e ainda determina a prisão do alimentante. A prisão, ela vai de 30 dias a 3 meses, e a prisão ela não exonera o alimentante da obrigação de cumprir, né, a prestação dos alimentos. Então, são coisas distintas. Já o rito da expropriação, ele é quem decide, quem elege o rito, se o processo permitir, é o alimentado. Então, o rito da expropriação pode ser escolhido pelo alimentado, e é quando o juiz também vai definir prazo de 15 dias para o alimentante cumprir a sua obrigação. Não o fazendo, vai protestar o título judicial ou extrajudicial, e a partir daí acontece a penhora de bens. Então, são caminhos que dependem muito do momento do processo e também da escolha, né, do alimentante. Em qualquer situação, o nome do devedor ele pode ser registrado no Serasa, no SPC, por ordem judicial. E ainda temos aquelas questões em que o alimentante ele busca postergar aquela sua obrigação. É o que o artigo 139 para inciso 4º do Código de Processo Civil, admite, em face dessa procrastinação, medidas complementares por parte do juiz, a exemplo da suspensão da habilitação para dirigir, do bloqueio do cartão de crédito. São medidas que elas são polêmicas, realmente polêmicas, mas elas são adotadas em muitas situações, determinadas pelo juiz em muitas situações. Então, esses são os caminhos da cobrança. E aí, nossos seguidores, doutora Poliana, eu quero mencionar aqui, já na esfera penal, o artigo 244 do Código Penal, que impõe a detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país, para quem, sem justa causa, deixar de prover a subsistência, de proporcionar recursos, de pagar os alimentos judicialmente acordados em prol do cônjuge, do filho menor de 18 anos, do ascendente válido e do maior de 60 anos. Na mesma pena, incorre quem, sendo solvente, ainda que solvente, busca burlar aquela sua situação de capacidade de cumprir a obrigação, como é o caso daqueles que abandonam injustificadamente o emprego para fugir da sua obrigação. Então, em linhas gerais, é o que temos a oferecer para vocês como informações básicas, porque a nossa proposta aqui é oferecer informações básicas para vocês seguirem, né, nesse conhecimento que é de total importância para a família. E aqui
doutora Poliane e eu, quando nós abordamos esse assunto, então nós destacamos que é um assunto que tem repercussão patrimonial, mas que também tem repercussão afetiva. E nós não podemos nos afastar disso em hipótese alguma quando tratamos de questões que abordam, que se referem aos direitos de alimentos. É verdade. Nós tentamos assim abordar o assunto de uma maneira mais delicada, com mais atenção, também com uma linguagem mais simples para que todos vocês possam entender, e de uma maneira prática, né? A gente traz aqui os artigos de lei para que vocês entendam que existe esse embasamento teórico, mas trouxemos aqui essas possibilidades práticas que vocês podem, de repente, se aprofundar no assunto. Se tiverem dúvida, depois podem mandar para a gente. Quero agradecer a participação de todos. Essa live foi maravilhosa. Muita gente comentou. Fabiana, Lúcia, Joana, todo mundo que estava aqui desde o início permaneceu até o final, ninguém saiu. Então, assim, meus agradecimentos a vocês. É como eu sempre falo, eu e a doutora Denise, isso aqui só existe porque vocês estão aqui. A gente não falaria, né, se não tivesse público. Então, vocês que engrandecem a gente, vocês que nos motivam a querer cada vez mais procurar assuntos importantes, estudarmos, trazer isso para vocês. Então, assim, realmente muito, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Para quem ainda não participa do nosso Telegram, tem o link na bio, gente, corre lá. Tem muitas informações importantes aí para os empresários. São matérias que a gente coloca diariamente, tenho certeza que vocês vão gostar do tema. E me coloco à disposição, eu e a doutora Denise, para qualquer dúvida que vocês tiverem depois, a gente possa ajudar a solucionar, né, doutora Denise? Sim, quero agradecer, estou lendo aqui as mensagens enquanto ouço, e muito obrigada aí pelas palavras carinhosas de reconhecimento, e nós agradecemos bastante a presença de vocês aqui na live. Gente, bom final de semana e até a próxima. Até mais. Até, Obrigada. até. Tchau. Tchau.